Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula, uma revisãozinha e uma aula sobre os tipos de sujeito e adjunta nominal, tá bom? É fácil, é só revisão, vai ser tranquilo. Vamos lá. Começamos aqui com a definição sobre sujeito. O sujeito é a parte da oração sobre o qual a restante da oração se refere, ou seja, de quem ou do que se fala. Sujeito é o que é de quem estamos falando, né? Ou do que estamos falando. Olha aí, o pai foi trabalhar. De quem estamos falando? O pai. Nós queremos dormir agora. De quem estamos falando? Nós. Alice e Mariana viajaram para o Chile. De quem estamos falando? De Alice e Mariana. Como é que a gente descobre quem é o sujeito? Perguntando ao verbo. Quem foi trabalhar? O pai. Quem que quer? Quem queremos? Dormir agora? Nós. Quem viaja para o Chile? Aline, Alice e Mariana. Então é muito fácil só perguntar para o verbo e você descobre quem é o sujeito. E os tipos de sujeito? A gente vai começar com o simples, que é quando o verbo principal de uma frase refere-se a um sujeito que possui um único núcleo. A característica do sujeito simples é um único núcleo. O núcleo do sujeito é a palavra principal, a mais importante. Olha aí. Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? Paulo. Então, Paulo só tem um núcleo, que é Paulo, é sujeito simples. Veja a diferença do sujeito composto. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a dois ou mais núcleos. Vejam lá. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem que ensaiou para a festa da escola? A professora e os alunos. Nós temos, então, dois núcleos aí, professora e alunos. Por isso é chamado de sujeito composto. Simples. Muito fácil. O outro tipo de sujeito é chamado de sujeito oculto, de sujeito desinicial, também é chamado de sujeito elíptico, implícito, subentendido, tudo a mesma coisa, certo? Vários nomes para designar aquele sujeito que ele não está explícito, ele não está escrito na frase, mas você sabe quem é ele pela terminação do sujeito. Vamos ver. Estamos muito orgulhosos de você. Quem que estamos muito orgulhosos de você? Nós, né? Nós. Não está escrito nós estamos, mas pela terminação do estamos, você já sabe que é o sujeito oculto, que ele está escondido, é o nós. Na oração, deixei minha chave em casa. Quem deixou a chave em casa? Eu. Então, o sujeito eu, ele está oculto, subentendido, elíptico, implícito, ok? E aí nós temos o sujeito que, quando ele é determinado, quando você sabe quem é ele, é chamado de sujeito determinado. Veja aqui esses dois exemplos. Rita disse que vai chover. O sujeito é determinado, a gente sabe quem é ele, no caso, Rita. E o sujeito pode ser indeterminado. Disseram que vai chover e a gente não sabe quem é. Vamos ver lá. O sujeito indeterminado, ele é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica, não diz quem. Geralmente ele vem acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou dos verbos flexionados na terceira pessoa do singular, só que acompanhado da partícula si. Olha o exemplo. Esqueceram de trancar a porta. Quem que esqueceu de trancar a porta? Esqueceram, você não sabe quem foi. Sujeito indeterminado. E precisa-se de vendedores. Quem que precisa de vendedores? Não sabemos, não está determinado. Certo? Então, as duas situações em que você pode ter um sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do plural, e você não sabe quem fez a ação, ou na terceira pessoa do singular, mas acompanhado da partícula si. E, por fim, vamos chegar no sujeito inexistente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse, que é o que a gente acrescenta agora. O sujeito inexistente é a mesma coisa que uma oração, ela não tem sujeito. É quando a oração não tem sujeito. Quando é que a oração não tem sujeito? Quando ela é acompanhada por um verbo impessoal. O que são verbo impessoal? Os verbos impessoais, eles não são acompanhados por sujeito e eles indicam o quê? Fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relampejar, né? Fazer frio, fazer calor. Indica tempo decorrido, né, tempo passado, com os verbos ser, fazer.
e o verbo existir, o verbo haver no sentido de existir. Então, nessas situações, nós temos uma oração sem sujeito. Observem os exemplos como é fácil, olha. Nevou o dia todo. Nevou o dia todo. Quem fez essa ação? Não sabemos, é um sujeito inexistente. Nós temos aí nevou, que é um verbo que indica fenômeno da natureza, né? Choveu o dia todo em Neópolis. Qual o verbo aí? Choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, certo? Faz 3 anos que estudo nesta escola. Faz é o verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo passado. E, por sinal, o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele tem que estar sempre no singular. Olha aí o outro. Há muita gente na praia. Há no sentido de existir. Eu poderia trocar, eu poderia dizer: existe muita gente na praia. O verbo existir, o verbo haver no sentido de existir. É verbo impessoal. Na minha família, houve um caso parecido. Então, existiu um caso parecido. Houve manifestações em todo o Brasil. Quer dizer, existiu manifestações em todo o Brasil. Então, qual o resumo aí? A oração sem sujeito é com verbo impessoal, que pode ser os verbos que indicam fenômeno da natureza, o verbo fazer e haver, o verbo ser e fazer indicando tempo decorrido, né, tempo que já passou, e o verbo haver no sentido de existir. Beleza? Essa é a oração sem sujeito. Agora nós vamos falar de uma outra coisa chamada adjuntado nominal. Olha, o adjuntado nominal é um termo que a gente chama de acessório da oração. O que é uma coisa que é acessória? Ela não é principal, né? Por exemplo, eu uso relógio, brinco, colar, isso são acessórios, quer dizer, não é significativo, eu posso estar sem. Então, o adjuntado nominal é classificado como termo acessório da oração, ok? É o termo de valor adjetivo que vem associado a um substantivo. Tanto é que o nome é adjunto. O que é adjunto? É junto, próximo. Adnominal, próximo ao nome. O que é nome? O substantivo. Então, é associado a um substantivo, modificando, especificando ou precisando o seu sentido no contexto, em qualquer que seja a função dele. E aí, as funções do adjunto adnominal, vejam aqui, nesse exemplo. O casaco verde é de Paula. O que é de Paula? O casaco verde. Então, o sujeito é o casaco verde. Qual o núcleo desse sujeito? Casaco. Eu teria núcleo. O que sobrou? O e verde. Isso que sobrou são adjuntos adnominais, porque estão próximos ao núcleo, que é um sujeito, casaco. Mesma coisa acontece em minha vizinha é uma pessoa simpática. Quem é uma pessoa simpática? Minha vizinha. O núcleo do sujeito é vizinha e minha é um adjunto adnominal. Ele tem 10 computadores velhos em casa. Ele tem 10 computadores velhos em casa. 10 computadores. Qual o adjuntado nominal aí? Velhos. Está dando uma característica ao computador, aos computadores. Eu prefiro um professor exigente. Olha aí outra característica. Professor é o núcleo e exigente são adjuntos adnominais, porque estão próximos ao substantivo professor, atribuindo a ele característica. Próximo. Quais as funções do adjuntado nominal? Como o adjuntado nominal apresenta uma função adjetiva, pode ser representado por um adjetivo, por uma locução adjetiva, por um pronome adjetivo, por um numeral, por um adjetivo ou até por um artigo. Vamos ver alguns exemplos. O adjuntado nominal representado por adjetivo. Adoro música agitada. Olha só, como é essa música? Qual é a característica dela? Agitada. Agitada é um adjetivo. Aquela casa branca foi vendida. Qual a característica da casa? Branca. Surpreendentemente, foi dada uma resposta inteligente. Como é essa resposta? Inteligente. Então, adjuntado nominal. O adjuntado nominal também ele pode ser representado por um pronome adjetivo. Meu carro está muito longe. Olha, meu é um pronome, né? Meu carro está muito longe. O que é que está muito longe? Meu carro. Carro é um núcleo e meu é adjuntado nominal. Mesma coisa com minhas amigas prepararam tudo para a festa. Aquele professor reprovou o aluno de propósito. Então, observem que o adjuntado nominal pode ser um pronome adjetivo.
O adjuntado nominal, ele pode também ser representado por um numeral adjetivo. Veja, 20 candidatos foram selecionados. O primeiro atleta foi o vendedor. O departamento recebeu mais de 1.000 candidaturas à vaga de estagiário. Observem, 20, primeiro e 1.000 são numerais que estão estão junto a um substantivo. 20 candidatos, o primeiro atleta, 1.000 candidaturas. Observe que estão adjuntos, estão próximos ao nome, estão próximos ao substantivo. O adjuntado nominal pode também ser representado por uma locução adjetiva. Noites de verão são deliciosas. Esse de verão é uma locução adjetiva, né? De e verão. Picadas de abelha doem muito. A água do rio está poluída. Então, aí nós temos exemplos de adjuntado nominal como locução adjetiva. Depois nós temos o adjuntado nominal representado por artigo também. Olha lá. O aluno passou no teste. Quem passou no teste? O aluno. Tiramos o aluno, que é o núcleo do sujeito, e ficou o, que é um adjuntado nominal. Passou em quê? No teste, o olá. A menina era extremamente simpática. Quem que era extremamente simpática? A menina. Menina é núcleo, a adjuntado nominal. Você aceita uma fatia de bolo? Você aceita o quê? Uma fatia de bolo. Observe uma aí como adjuntado nominal. O adjuntado nominal e a análise sintática. Bem, o adjuntado nominal é um dos termos acessórios da oração, como eu disse, e a classificação de uma palavra em adjuntado nominal é feita apenas quando há uma análise sintática da frase. Vamos analisar essa frase aqui. Uma dor intensa atingiu o paciente moribundo. O que atingiu o paciente moribundo? Uma dor intensa. Então, no sujeito, uma dor intensa, eu tenho a dor, que é o núcleo, e tenho uma intensa, que são adjuntos adnominais do sujeito. No predicado, atingiu o paciente moribundo, eu tenho atingiu, que é um verbo transitivo direto, e que também é o núcleo do predicado. O paciente moribundo é o adjunto direto, o objeto direto, só que aí você tem paciente como núcleo e moribundo como o e moribundo como adjunto adnominal. Então, observem que o adjunto adnominal, ele tanto pode estar no sujeito, quanto pode estar no predicado também. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês e que a gente possa tirar as dúvidas. Tem um exercício da página 44, do primeiro à 7ª questão, na página 45. Gostaria que vocês fizessem e a gente conversava sobre isso depois, ok? Um abraço e até a próxima.